18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa. Alô, você, Karine. Olá, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com aquela elegante participação. 994887592 é o telefone, é o nosso WhatsApp para você participar conosco do 18 horas. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também sugestões de assunto. Participa com a gente, faz com a gente aqui o 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Bora! Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Davi Almeida é reeleito para mais 4 anos como prefeito de Manaus. Davi Almeida já divulgou novidades para o segundo mandato durante a festa da vitória desse domingo. Bonde dos Mauricinhos, pedido de prisão preventiva foi revogada. Seca no Amazonas, Rio Negro desce mais de 20 centímetros no fenômeno repiquete. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 com os destaques desta segunda-feira, 28 de outubro de 2024. No ar para você mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? Davi Almeida do Avante vai governar Manaus por mais 4 anos. Foi reeleito com uma larga vantagem em relação ao capitão Alberto Neto. Davi, que terá aí como vice Renato Júnior, recebeu 54,59% dos votos válidos, exatamente 576.171 votos. O deputado federal Alberto Neto ficou com 45,41%, traduzindo em votos 479.297 votos, Karine. Carlão, a diferença foi de 96.874 votos. É muita diferença. Mais uma vez as pesquisas erraram. Falharam feio, pois é. Isso aí significa 9,18% de vantagem. Essa eleição foi até mais fácil do que a última, quando o Davi foi eleito pela primeira vez. A diferença foi de apenas 2,54% na primeira vez. Agora, 9,18%. Nessa eleição, a vitória foi retumbante, maiúscula, digamos assim. E superou todos os números apresentados, como você falou, pelos principais institutos de pesquisa. Olha só, Davi Almeida conquistou a vitória em 11 das 13 zonas eleitorais no segundo turno. A zona eleitoral onde Davi Almeida obteve a votação mais expressiva foi na 31ª zona, que abrange os bairros de Santa Luzia, São Lázaro, Morro da Liberdade, Crespo, Betânia, Colônia, Oliveira Machado, Mauazinho e Educandos, que é a casa dele, né? Que é o reduto político de Davi Almeida. Exato, Carlão. Nessa região, o prefeito reeleito alcançou 61,65% dos votos, enquanto que o candidato do PL, capitão Alberto Neto, ficou apenas com 38,35% do eleitorado. A repórter Odiné Araújo acompanhou a movimentação desse segundo turno e traz mais números agora pra gente. Vamos conferir. A zona eleitoral onde o Davi Almeida obteve a votação mais expressiva foi na 31ª, que abrange os bairros de Santa Luzia, São Lázaro, Morro da Liberdade, Crespo, Betânia, Colônia Oliveira Machado, Mauazinho e Educandos, bairros do reduto político do prefeito. Nessa região, Davi Almeida alcançou 61,65% dos votos, enquanto Alberto Neto ficou com 38,35% do eleitorado. No primeiro turno, Davi Almeida também se destacou na 31ª zona eleitoral, com 38,80% dos votos, contra 20,86% de Alberto Neto. Já o candidato derrotado, capitão Alberto Neto, obteve seu melhor desempenho na segunda zona eleitoral, que inclui os bairros da zona centro-sul de Manaus, como Chapada, Aleixo, Flores e Parque 10. Nesses bairros, o candidato do PL alcançou 53
23,51%. No primeiro turno, a segunda zona também foi mais favorável a Alberto Neto, garantindo 30,29% dos seus votos. O surpreendente nesse segundo turno em relação ao primeiro foi a reviravolta de Davi Almeida na primeira zona eleitoral, onde Alberto Neto era favorito no primeiro turno. Na votação de ontem, Davi conseguiu reverter o favoritismo do capitão naquela zona e ficou com 51,18% dos votos, enquanto Alberto Neto alcançou 48,82%. No total, Davi Almeida venceu em 11 das 13 zonas eleitorais de Manaus, contabilizando mais de 576 mil votos. Já Alberto Neto venceu em apenas 2 zonas eleitorais e ficou no total com 479.297 votos, ou 45,41% dos votos válidos. Na avaliação do cientista político Afrânio Soares, apesar da derrota, o capitão Alberto Neto sai desse pleito maior do que entrou. O Alberto teve como deputado federal uma votação até expressiva em Manaus, mas nem perto desses 479 mil que ele conseguiu. Ele sai forte para vir em 2026 reeleito para deputado federal, na minha opinião, se ele assim quiser, e cogitado para ser um dos candidatos do PL ao Senado da República, que tem 2 vagas em disputa na próxima eleição. Ainda de acordo com Afrânio Soares, cientista político, apesar de todos os apoios que Alberto Neto conquistou no segundo turno, incluindo o governo do estado e os demais candidatos derrotados no pleito, o envolvimento desses apoiadores foi pequeno nesse segundo turno. O envolvimento de vereadores e deputados, tanto para um lado quanto para o outro, é menor no segundo turno do que foi, evidentemente, no primeiro. E eu explico, é porque os vereadores que foram eleitos ou reeleitos já cumpriram seu papel, então a maioria já meio que está comemorando, não está engajado 100%. E os que, porventura, concorreram e não foram eleitos, mas são lideranças, também não têm a mesma motivação num segundo turno do que tiveram no primeiro. Davi Almeida vai governar Manaus juntamente com o vice-prefeito eleito Renato Júnior, que é empresário e ex-secretário de Feiras e Mercados de sua gestão. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a abstenção foi recorde, inclusive nas cidades onde teve segundo turno. Nada menos que 29,5% dos eleitores aptos a votar não compareceram nos locais de votação, que gerou preocupações no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, Carlão, aqui em Manaus, mais de 330 mil eleitores não votaram no segundo turno. A abstenção foi de 23,39% do eleitorado aqui da capital, que foi um pouco maior do que na eleição de 2020, quando a abstenção atingiu 22,43%. Olha, Karime, essa abstenção alta foi decisiva para a reeleição com folga de Davi Almeida. Com maior apoio entre os eleitores de renda mais alta, Alberto Neto acabou desidratado aí nos últimos dias em função do feriado e de viagens de parte desse público aí, né? A abstenção foi em todo o país. Em São Paulo, Carlão, a abstenção chegou a 31%. Em Porto Alegre, atingiu o maior percentual do país, com 34,83% dos eleitores que não compareceram para votar. E com esses índices, os eleitores faltosos cada vez maior, como você falou, o sinal vermelho foi aceso no Tribunal Superior Eleitoral, já que a falta de participação de eleitores pode impactar a representatividade e até a legitimidade dos eleitores. Olha só, essa situação coloca em discussão a necessidade de estratégias para reenganjar aí a
população no processo democrático e diminuir as taxas de abstenção em eleições futuras, Karine. O fato é que o segundo turno aqui em Manaus reelegeu Davi Almeida. A população deu mais um voto de confiança para que o prefeito passe mais um mandato, mais 4 anos. E a festa da vitória, o prefeito inclusive já anunciou suas prioridades para o novo mandato, que começa no dia 1º de janeiro de 2025 e vai até dezembro de 2028. A construção do primeiro hospital municipal da cidade, uma das principais promessas do prefeito, deve começar no segundo semestre já de 2025. Vamos saber mais o que o prefeito anunciou com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, ontem foi a festa da vitória, você acompanhou, estava lá na Avenida Newton Lins e mesmo com a chuva não afastou ali o ânimo, né, dos apoiadores e da reeleição de Davi Almeida, não é isso? Boa noite, André. Exatamente, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, de primeira tava quente, hein, Karime, Carlão? Foi um dia abafado calor, mesmo. Abafado ali, muita gente começando a chegar, acho que a gente tava pingando suor ali. Aí do nada aquela chuva forte ali no local, nem mesmo essa forte chuva que foi registrada na noite de ontem impediu aí que os apoiadores e também os convidados se reunissem ali para comemorar a chamada Festa da Vitória da reeleição do prefeito de Manaus do Avante, Davi Almeida. Olha, ele fez vários anúncios ali durante a fala dele. Um desses anúncios, ele falou que a Guarda Municipal vai ter reforço no efetivo, né? Afirmou que já no início de 2025 vão ser incorporados aí os aprovados no concurso público e vai fazer mais investimentos previstos aí para a capital, que com cerca de 1.500 guardas municipais. Vamos conferir a fala dele. Nós já armamos, equipamos e modernizamos a Guarda Municipal. Nós estamos com um efetivo hoje de 450 a 480 guardas. Nós vamos colocar mais 230 guardas armados já no início do ano. Até o final do ano nós devemos chamar o cadastro reserva, que é entre 120 e 150, e nós vamos ter um maior efetivo. Para os próximos anos fazer mais concurso público, para que a gente possa ter um efetivo aí de 1.500 homens, né, com a guarda patrimonial e guarda armada, e assim também ajudar na segurança pública da cidade de Manaus. 18 horas. Bom, e na área da saúde, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que em 2025 vai ser dado o andamento para o início da construção do Hospital Municipal Dia e assim também como a cidade do autista. Vamos acompanhar. No ano que vem, nós já temos para o primeiro semestre contratação do projeto e licitação do Hospital Municipal Dia e também da cidade do autista, além de continuar a compra e aquisição de ônibus novos para melhorar o transporte coletivo. Ainda esse ano, colocamos ônibus novos também no transporte coletivo. 18 horas. Olha só, além de segurança e saúde, o prefeito também ressaltou que a educação vai continuar sendo prioridade nessa gestão dele e também ele vai estabelecer a meta de posicionar Manaus na primeira colocação do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, né, que na sua gestão alcançou aí pela primeira vez na história o 5º lugar, saindo da 13ª colocação entre as capitais brasileiras, além de ampliar ainda mais o número de vagas em creches, né? A atual gestão municipal praticamente, na verdade, dobrou aí o número de vagas, saltando de 5.100 para 10.100 vagas, né? E também mais uma promessa também do prefeito que vai ofertar mais 6.000 vagas nos próximos anos, né? O prefeito também disse ainda que vão ser construídas 2 novas feiras de grande porte aqui em Manaus, a Feira do Mutirão e também do Viver Melhor. E ainda neste ano o prefeito anunciou que vai assinar dentro de 30 dias a ordem de serviço para a construção do complexo viaduto ali na zona oeste da capital, localizado ali naqueles cruzamentos da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira. Tem algum ponto de referência ali, passando o supermercado DB ali já no cruzamento da Avenida Brasil, bem próximo à sede do governo. Tem ali tem, exato. Então exatamente ali para ajudar ali no fluidez do trânsito. Fluidez do trânsito, exatamente. Também, né, vai ser dada a ordem de serviço para a construção de 3 conjuntos habitacionais do projeto de moradias populares e também inaugurações de mais unidades de saúde, escolas, feiras, mercados e a entrega de mais ônibus novos para a frota do transporte coletivo. Então,
todas essas, né, e muitas outras falas teve aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante também a comemoração dele da chamada Festa da Vitória. E também ele ressaltou algo, teve toda essa disputa, né, aí no primeiro turno, segundo turno, eleitores de direita, de esquerda, de centro, só que ele frisou agora, que a gente vai ouvir a fala dele, tem um barulhinho assim, mas é porque tava na festa, né? As pessoas estavam comemorando, claro. Mas a gente consegue entender a fala dele, que ele fala que ele vai governar para todos, que essa foi uma eleição de inclusão. Vamos acompanhar. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, agora reeleito para ter o seu segundo mandato aí a partir de janeiro de 2025, né? A gente estava falando aqui sobre a Festa da Vitória, que aconteceu ontem ali no bairro de Flores, na zona centro-sul da capital amazonense, e também de todos os outros projetos que ele tem aqui para a capital amazonense, reforçando isso ainda mais. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Olha, nas redes sociais, o governador Wilson Lima parabenizou a reeleição de Davi Almeida. Ele publicou o seguinte, abre aspas: a democracia cumpriu seu papel e Manaus decidiu reeleger o atual prefeito para um novo mandato de 4 anos. Manaus sabe que pode continuar contando com o apoio do governo do estado, como vem acontecendo desde que fui eleito governador do Amazonas. Parabéns, Davi Almeida, que Deus ilumine seu caminho, fecha aspas. Publicou o governador Wilson Lima nas suas redes sociais na noite de domingo mesmo. 6h18, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, tivemos uma eleição tranquila, hein? Com poucas ocorrências policiais. Apenas pessoas que foram flagradas comprando votos e fazendo boca de urna. Carlão, foi tranquilo, né? A gente trabalhou aqui no plantão domingo e não tivemos grandes ocorrências. Exatamente. A repórter Nathalie Moraes, ela acompanhou também todo esse assunto, fez o balanço deste domingo e traz aqui pra gente essa informação. Boa noite, Nathalie. Então, foi realmente uma eleição tranquila, certo? Tranquilíssima, Karime. Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. O segundo turno eleitoral pela disputa à vaga aí da prefeitura conquistada agora pelo prefeito reeleito Davi Almeida foi considerado tranquilo pela Justiça Eleitoral do Amazonas. Esse processo eleitoral contou aí com mais de 4.060 urnas eletrônicas divididas em 13 zonas aqui da nossa cidade. A gente teve aí o registro de pelo menos 6 incidentes técnicos, né? Que foram aqueles registros de problemas nas urnas. Mas esse percentual foi um percentual registrado bem abaixo do restante do país, cerca de 0,15% abaixo da média nacional, segundo aí a Secretaria de Tecnologia e Informação do TRE aqui no Amazonas. Inclusive, o presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do nosso estado, o desembargador João Simões, falou sobre o trabalho e o empenho, né, dos colaboradores do Tribunal Regional Eleitoral. Tiveram muitos mesários voluntários, foram mais de 21 mil pessoas que trabalharam, né, de forma voluntariada no segundo turno das eleições deste ano, e ele aí falou um pouco mais sobre o sucesso desse pleito. Vamos conferir. Quero dizer que o Tribunal Regional Eleitoral está cumprindo a sua missão de realizar as eleições como determinado na lei e a vontade do povo, ou seja, em tranquilidade e na paz, para que o eleitor pudesse e compareceu às urnas para depositar seu voto. 18 horas. E compareceu mesmo, né, Karime? Aqui a nossa capital, nós somos a 6ª maior capital do país quando a gente se fala de número de eleitores. São mais de 1.444.000 e mais de 1.100.000 eleitores foram às urnas nesse domingo, né? A gente teve uma abstenção de mais ou menos 380 mil pessoas, mas tudo transcorreu dentro do previsto, né? Mas assim, a gente sabe, acontece, algumas ocorrências foram registradas aqui na cidade também
também pela Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, durante as eleições neste domingo, né, no dia 27. E aí a gente conversou com o delegado da Polícia Federal, Fábio Pessoa, que ele falou sobre as ocorrências. A maioria delas foi por suspeita de compra de votos. Inclusive, em uma dessas ocorrências, 3 assessores de um vereador aqui da nossa capital acabaram sendo presos, sendo levados, né, sendo detidos por parte dos policiais federais. Vamos conferir o que diz o delegado. Início da tarde agora chegaram 2 ocorrências trazidas pela PM sobre possível compra de votos. Uma ali na área da Compensa, onde foram conduzidas 3 pessoas à Superintendência da Polícia Federal. Analisada a situação, não foi ratificada a voz de prisão ali no conduzido. Em tese teria ligação a algum vereador aí da cidade. Uma outra ocorrência da área do Novo Aleixo, essa voz de prisão foi ratificada ali, foram conduzidas 6 pessoas, mas de fato uma foi flagranteada na área do Novo Aleixo. Foi apreendido com essa pessoa o valor de R$ 569 que estava sendo utilizado para compra de voto. Então essas são as 2 ocorrências que acabaram de chegar na PF, início da tarde. 18 horas. Karime, Carlão, né? A gente ouviu aí a fala do delegado Fábio Pessoa, mas não foi só a Polícia Federal que estava nas ruas, né? A Polícia Militar também estava, assim como o Ministério Público, e o Tribunal Regional Eleitoral relatou que identificou pelo menos 12 pontos com derrame de santinhos. Eu não sei se vocês perceberam, né, Karime, Carlão, mas nesse segundo turno isso foi bem mais tranquilo, porque no primeiro turno a cidade realmente tava apareceu coberta, suja, encoberta de santinhos. Até que dessa vez, quando eu fui votar, por onde eu passei, tava tranquilo, não tinha. Pois é, na minha zona também tava bastante tranquilo, mas ainda assim foram identificados 12 pontos com derrame de santinhos em zonas eleitorais. Essa prática também é considerada um crime, considerada uma irregularidade. Mas a operação em torno das eleições, a gente pensa assim, a eleição acabou, tudo terminou. Não é bem assim. Inclusive, a Polícia Militar segue aí com a operação Eleições, podendo ser desativada só na próxima quarta-feira. A gente conversou com o tenente-coronel da Polícia Militar, Pablo Moraes, e ele falou sobre essa operação que não chegou ao fim. A nossa previsão de desativar o nosso comando conjunto de operação será na quarta-feira. Então a gente tem ainda mais alguns dias dentro dessa operação de garantia da votação e apuração. 18 horas. É isso, né, Karime, Carlão? Assim como o André Meirelles falou agora há pouco, em Manaus, mais de 1.400.000 eleitores estavam aptos para votar, deram a vitória aí para o prefeito agora reeleito Davi Almeida, com 54,59% dos votos válidos, contra o capitão Alberto Neto, que ficou aí com 45,41%, com 9 pontos percentuais de diferença, o que equivale aí a mais ou menos 97 mil votos, né? O Davi Almeida é o prefeito de número 74 aqui da nossa capital. E o 18º eleito pelo voto popular desde que iniciaram as eleições aqui na nossa capital amazonense. E viva a democracia, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h24. 18 horas. A gente continua na política, né, Karine? Sem dúvida, né, Carlão? Vamos lá, vamos continuar falando sobre os resultados das eleições de ontem, das primeiras medidas que o prefeito reeleito Davi Almeida já anunciou. Vamos chamar a Cíntia Blink aqui para falar com a gente. Cíntia, boa noite. Então, já temos o nome, então, do primeiro secretário que vai compor a nova gestão. Davi Almeida já anunciou, inclusive, ontem mesmo, na Festa da Vitória, não é isso? Boa noite, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Já temos nomes, já temos ações, promessas e eu posso dizer que a gente já está em 2026, viu? Lembra que a gente ficou o tempo todo falando em 2024 seria importante para 2026? Sem dúvida. Começou. Porque aí a gente está falando de novas alianças, governador Wilson Lima e Davi Almeida já estão falando assim, então, talvez seja possível um diálogo, né? Por que não? Então... Sim, é lógico. Bom, diálogo vai ser, até porque um é município, outro é governo do estado. Tem que ter diálogo, não dá para um ficar independente do outro. Inclusive, na publicação do governador, ele disse, pode continuar contando sempre aí com o governo do estado. É isso. Mas você me perguntou sobre quem ele anunciou. Marcos Rota, que é hoje
vice-prefeito, né, de Davi Almeida. Ele não pode ser vice-prefeito novamente. Por muitas e muitas entrevistas, Davi falou que ele é o vice ideal, que por ele seria o vice de novo, mas não é possível. E aí a gente tem Marcos Rota seguindo na Casa Civil, porque além de vice, ele assume uma das pastas e ele tá na Casa Civil. Então Davi conta pra gente que ele vai continuar na Casa Civil. Já Renato Junho, que passa a ser o novo vice a partir de 2025, quando toma posse novamente, ele pode escolher a pasta que quiser. Então teremos Renato em uma das pastas. Renato já foi da Secretaria de Mercados e Feiras e na última vez que estava na prefeitura, ele estava na de infraestrutura, na Seminf. E dessa vez, Davi avisa que ele vai poder escolher a secretaria que preferir. A outra coisa, ventilou agorinha o nome de Saulo Viana, que é deputado federal, para assumir a Secretaria de Infraestrutura. Essa que estava com Renato Junho até outro dia. Mas eu liguei para ele para saber se é isso mesmo, se ele vai sair da Câmara e tudo mais. Ele falou, não, estou muito bem na Câmara dos Deputados e é lá que eu ficarei. Olha aí. Ou seja, nem Seminf, nem nenhuma outra. Ele desfez aí essa possibilidade. Mas lá na tudo muda, vamos ver. Porque teve até uma mudancinha. Se o Saulo saísse, a gente... Enfim, vamos chegar lá daqui a pouco. Tô ansiosa. Blink, o Davi, o prefeito, ele também aproveitou a festa da vitória e agradeceu os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, mas aí quem, né, teve uma menção especial, né, foi o deputado, você falou dele, o Saulo Viana. O que foi que rolou nessa festa aí com relação aos senadores e o Saulo? Ele disse, e ao gigante deputado Saulo Viana, ele disse que Saulo tem coragem, que é teso. É porque, bom, a gente viu, né, a jornada de Saulo Viana falando sempre que estava com Davi Almeida e num aberto enfrentamento ao Wilson Lima, ao partido do União Brasil, foi pedida a cabeça de Saulo dentro do União Brasil, não exatamente com o nome e tudo mais, mas quem acompanhou viu o Wilson Lima dizendo que quem tivesse cometendo infidelidade partidária deveria sair do partido, perder o mandato, porque o mandato pertence ao partido e não a quem está na cadeira. Ou seja, uma mensagem indireta e direta, com endereço, com tudo para Saulo, né? E Saulo recebeu isso e ainda assim continuou fazendo campanha para Davi Almeida e fazendo campanha real. Ele foi pra rua, ele quase era o candidato, sabe? Se comportou como cabo eleitoral 100% de Davi Almeida. E foi uma aposta alta. Saulo ali tava, porque, enfim, se o resultado fosse outro, talvez o resultado para Saulo também não fosse tão positivo. Mas ele fala que permanecerá na Câmara dos Deputados. Olha como o Saulo tá tão bem cotado com Davi, que fala-se até dele ir para uma secretaria. Ele pode escolher. Ele tá num grupo, escolheu o grupo que ganhou e abraçou muito esse grupo. Era um movimento que eu estava esperando ver o que aconteceria com Saulo Viana. Eu acho que ele foi um grande torcedor para que Davi saísse vitorioso e assim aconteceu. Mas se fosse diferente esse final, eu acho que Saulo não estaria em tão bons lençóis como ele pode estar agora. A princípio ele está bem, né? E Blink, finalizando o processo eleitoral, podemos dizer quais políticos saíram derrotados, quais saíram até de alguma forma vitoriosos. Vambora. Com vista já, como você já adiantou, as eleições de 2026, né? É isso aí. 2026, Wilson Lima já não pode mais ser governador de novo, porque ele já está na reeleição, mas ele pode disputar aí o Senado. Por que a gente fala do Senado? Porque isso já está sendo falado há um tempo e é a casa natural de quem já foi governador. O Senado, ele acolhe quem já tem uma experiência, né? Os políticos mais experimentados vão para o Senado, que é a casa, em teoria, da ponderação, que é a casa que soluciona as coisas ali, porque quem está naquele lugar já teve a oportunidade de lidar com problemas muito grandes, como um governador já enfrentou, quem já teve na cadeira de prefeito, de governador e tudo mais. Mas o Wilson Lima foi o grande derrotado dessa eleição de 2024, porque ele apostou todas as fichas ali em Roberto Cidade que, de acordo com as pesquisas, vamos lembrar um pouquinho aí, puxar na memória, o primeiro turno estava aparecendo como possível segundo lugar e ele ficou em quarto lugar, com todo o apoio de Wilson Lima. A gente está falando aqui da máquina do governo, da máquina da Assembleia Legislativa, até da máquina da Câmara, de certa forma, apesar da Câmara
tá ali dividida, mas o presidente era Caio André, que vestia a camisa Wilson Lima, Roberto Cidade. Então, o Wilson Lima sai menor dessa eleição. Cintia, isso é o motivo para preocupar que talvez ele possa não conseguir o Senado? Não sei, porque tudo vai depender da movimentação que ele vai fazer agora no interior do estado. No interior, o Wilson também não conseguiu fazer com que prefeitos do interior fossem... quem ele apoiou fosse tornar-se prefeito de fato, isso, conseguisse vencer. Teve cenários em que sim, mas não em todos. Então o Wilson tem um desafio para chegar nesse Senado, mas ele também pode tentar de deputado federal, enfim, vamos ver. Vamos ver o que acontece, mas que ele colocou um problema na vida dele nessa eleição, sem dúvida. A gente também tem Roberto Cidade, que eu acabei citando, também sai menor. Por toda a expectativa que foi criada, por toda, enfim, o que se esperava alcançar não chegou nem perto. Ele sai apequenado dessa eleição, de fato, não tem outro nome. Caio André, a gente acabou falando dele, nem estava na minha lista aqui, mas ele é presidente da Câmara Municipal de Manaus agora e conseguiu a proeza de ser o primeiro presidente a não conseguir uma reeleição. Então, sim, ele sai menor. E ele não vai conseguir compor nenhuma secretaria, já que não foi capitão Alberto Neto quem venceu, né? Foi o time aí Davi Almeida. Quanto aos deputados estaduais, Rosenha, Joana Dark, enfim, quem apoiou primeiramente Roberto Cidade, depois capitão Alberto Neto, a gente também vê saindo menor. Entretanto, na eleição agora do segundo turno, esses deputados estaduais, eles não tiveram um protagonismo, não foram às ruas, não fizeram campanha de fato. Ainda assim, a gente consegue dizer que saíram menores dessa eleição, sim. Já Alberto Neto, ele sai maior. Por quê? Ele não era uma figura tão conhecida da grande massa e passou a ser. E então o nome dele cresce e isso abre possibilidade para ele tentar novos mandatos. Ele pode reeleger com certa facilidade ou ele pode tentar realmente ali outras oportunidades. A Momandel também sai maior dessa eleição. A Momandel que chegou nessa eleição, né, de acordo com as pesquisas ali, como alguém que tinha chance de tirar Davi Almeida daquela cadeira de prefeito. Depois ele foi caindo um pouco, mas ainda assim se manteve em terceiro lugar. Uma coisa curiosa aqui, que agora a gente pode falar cá entre nós, é que esse terceiro lugar de Momandel, ele foi para as ruas quando na verdade ele já não estava mais disputando, quando ele estava indo apoiar Alberto Neto. Ele foi para as ruas como ele nunca foi para ele mesmo. E é cabo eleitoral, né? Mas muito deputado forte. Federal como cabo eleitoral, luxuoso. Luxuoso. Mas ele sai maior porque ele teve essa oportunidade de se expor mais para a população, apareceu para todo mundo. Ele, apesar de ser um nome sim conhecido, mas ele ficou mais ainda conhecido da massa. A gente pode falar também que Marcelo Ramos sai menor, porque ele já teve recorde de audiência, de votos. Verdade. Em eleições para deputado e ele sai apequenado dessa. Ainda que nos debates se falou que ele saiu melhor e tal, mas falando de números, gente, a realidade, o que vale é voto. Então ele sai menor sim, assim como o Wilker Barreto também. O Wilker Barreto fez menos votos do que fez para deputado estadual. Tem outro importante também desse processo aí, Coronel Menezes. Coronel Menezes é menor, sem dúvida. Ele chegou com possibilidade dele ser o candidato, depois foi para vice, de outro lado. Eu acho que ele ficou muito perdido durante toda essa eleição e ele não conseguiu conectar com o público que votaria nele, porque ele ele ficou menos Coronel Menezes e ficou sem Bolsonaro, né? Conseguiu ali criar um problema entre ele e Bolsonaro. Como eu falei, se eu fosse ele, eu tinha vindo para vereador, ele tinha ganho. Então. E já tava lá dentro bonito, né? Verdade, Carlão, verdade. Não ouviu o Carlão, olha aí. Tá aí, olha aí. Falei, não foi falta de aviso. Não foi. Beleza, Blink, a Davi Almeida disse em entrevista, né, aquela relação com Bolsonaro, ele escolheu o candidato errado. Davi Almeida falou isso? Falou mesmo. Falou que é porque buscou-se ali uma direita, mas que Bolsonaro acabou apostando no candidato errado. Falou que ele não está exatamente em dia com a justiça eleitoral. Bolsonaro talvez não possa ser candidato em 26.
e da forma que ele escolheu agir em 2024, ele também não chegaria em 26 tão forte. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi isso, né? Que Bolsonaro sai menor dessa eleição também. E é isso, acho que ele também, na verdade, o André Meirelles mostrou a fala em que ele diz, né, que vai representar a direita, a esquerda. Vai governar para todo mundo. Vai governar para todo mundo. Que é uma fala importante. Acho que agora que temos um prefeito, é o nome, ele foi reeleito, então que seja assim, que seja, porque ele não é de quem votou nele, né? Ele é realmente da cidade de Manaus. É bacana a gente ouvir isso vindo de Davi Almeida, que é o prefeito que foi reeleito. Gente, eu volto amanhã? Volta amanhã. Então tá bom. Mas tem um político que já lançou pré-candidatura a prefeito. Rápido o nome dele. Rodrigo Guedes. Olha, já disse que já vai ser... Rodrigo Guedes, assim que saiu o Davi Almeida ali da urna, ele falou, eu serei candidato em 2028. Rodrigo Guedes tem um desafio gigantesco. Ele foi candidato a vereador, reelegeu, não de uma forma espetacular, também não tão mal, mas assim, para candidato a prefeito, ainda bem que tem tempo, viu, Rodrigo? Porque o desafio é grande, claro que todo mundo 4 pode. anos. Mas já lançou a pré-candidatura. O que significa? Significa que ele não vai reeleger para vereador. O que isso diz pra gente? Que em 26 ele pode vir deputado estadual, porque aí ele fica como foi a situação do Wilker Barreto. Sai, lança para prefeito, se não conseguir prefeito, ainda tem um mandato. Porque um político sem um mandato não é ninguém. Quer dizer que ele já tá lá em 28, né? Já, a gente em 26, ele em 28, tá em meu 28. Deus. Tá certo, obrigada, Volta amanhã Blink. com mais informação para você. Valeu, Blink. Olha, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho, aqui no 18 horas, você confere. Rio Negro desce há 4 dias consecutivos. Esse é o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, durante a manhã fica nublado, mas o sol aparece de tarde. Mínima prevista 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 16%. A umidade relativa do ar fica entre 37% e 90%. Olha, o nosso Rio Negro está secando há 4 dias consecutivos, direto. De ontem para hoje foram mais 6 centímetros. Desde o dia 25 já acumula 21 centímetros de vazante e amanheceu hoje com o nível em 12 metros e 29 centímetros, Karine. É o que a gente já falou, que é o fenômeno do repiquete. E que esse ano tem durado mais que o normal. Inclusive, a repórter Nathalie Moraes tem as informações a respeito desse assunto e volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o que dizem os especialistas sobre essa vazante contínua, Nathalie? Boa noite, Karime, mais uma vez para você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, Karime, né, na semana passada a gente não tinha ainda essa confirmação, né? O Rio Negro começou a baixar, mas a gente realmente precisava esperar o andamento dos próximos dias e como é que ele ia obedecer às descidas nas outras bacias. Mas agora sim a gente tem a confirmação que esse retorno da baixa do nível do Rio Negro é caracterizado sim pelo fenômeno do repiquete. Como o Carlão disse anteriormente, o Rio Negro desceu pelo menos 21 centímetros nos últimos 4 dias e hoje a gente alcançou aí a marca de 12,29 centímetros. A gente não está ainda abaixo da seca histórica que nós atingimos no início de outubro, mas segundo o monitoramento feito pelo Porto, o Rio Negro tem variado aí nessa descida de 4 a 6 centímetros diariamente. Na seca do ano passado, o Rio Negro começou a encher no dia 28 de outubro, ou seja, no dia de hoje, voltou a vazar no dia 8 de novembro, começou de maneira mais tardia. Esse ano a gente vem percebendo, né, Karime, que tudo realmente vem se antecipando, inclusive os históricos de medições mostram que depois que o Rio Negro atingiu ali a cota histórica, a cota recorde do ano passado, 10 dias depois ele voltou a secar de novo, e aí logo em seguida ele voltou a encher, só que esse ano tá tudo ao contrário, né? Então assim, a gente tá tudo diferente. E aí a gente realmente vai ter que continuar acompanhando esses ciclos até que o Rio Negro volte a encher. A gente conversou com a Jussara Cury, ela que é superintendente regional do CPRM aqui no nosso estado, e ela explicou um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Vamos conferir. O Rio
Negro e Manaus, assim como o Solimões, o Rio Amazonas, o Madeira e o Rio Purus, apresentaram nos últimos dias oscilações no processo de subida, ou seja, voltaram a descer, né? O que regionalmente chamamos aqui de repiquete. Por que está acontecendo isso, né? Então, o período chuvoso na região ainda não se estabeleceu. Estamos com chuvas ainda abaixo do normal para o período, distribuídas na bacia e também na região de cabeceira. Então, é um período de oscilação, não só aqui para o Rio Negro e Manaus, mas em toda a bacia, porque as chuvas ainda não se consolidaram como um todo aqui. Então, ainda é uma fase de estabilidade da estiagem. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nós ouvimos aí agora a fala da Jussara Cury, ela que é superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil aqui no nosso estado. E aí, né, Karime, com essa descida, o rio tá aí há pelo menos 21 dias muito abaixo da cota do ano passado, o que caracteriza que em 2024 realmente a gente está tendo a seca, né, a estiagem mais severa dos últimos 120 anos, o que deve com certeza alongar as consequências do baixo nível do Rio Negro. Lembrando que a gente só deve voltar a registrar a cota de normalidade, segundo os prognósticos climáticos, lá para janeiro ou até fevereiro. A gente torce para que seja o contrário de tudo isso. A gente sabe que o que chove nas outras bacias é o que vai interferir na subida do Rio Negro aqui na nossa capital, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando e atualizando os nossos ouvintes. Karime, Carlão, boa noite. Boa noite, Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Boa noite, Nathalie, 6h42. 18 horas. Olha só, 3 jovens acusados de fazer parte de uma quadrilha que aterrorizava as ruas de Manaus receberam um parecer favorável do Ministério Público do Amazonas para a revogação da prisão preventiva nesse domingo, Karine. Carlão, bonde dos Mauricinhos, né? Você lembra desse caso? O processo, no entanto, enfrentou um impasse, pois 2 juízes plantonistas se declararam suspeitos para atuar no caso, impedindo temporariamente o avanço das decisões judiciais. Vamos saber mais detalhes conversando novamente ao vivo com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Atualiza pra gente as informações desse caso. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes. Olha, os 3 aí, Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos, tem o Pedro Henrique Baima e Henrique Benigno Lima, ambos de 20 anos, conhecidos aí, como você falou, Karime, o bonde dos Mauricinhos, receberam sim esse parecer favorável do Ministério Público do Amazonas para a revogação das prisões, né? A decisão foi anunciada ontem, domingo, depois da Justiça do Amazonas ter decretado aí a prisão temporária do grupo na semana passada, na última terça-feira. Esse pedido de revogação foi feito durante esse plantão judicial, mas, como você falou, 2 juízes plantonistas se consideraram suspeitos aí para atuar nesse caso. Aí, consequentemente, o processo ele foi enviado agora para o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, que vai designar um novo magistrado que vai fazer avaliações e vai ver a solicitação apresentada pelos advogados de defesa. Então, esse trio, né, que é filho de empresários de alta renda aqui de Manaus, esse trio ganhou notoriedade depois da divulgação de vídeos nas redes sociais nos quais eles aparecem aí disparando armas de fogo, ateando fogo em espaços públicos e também danificando comércios, além aí de causar tumultos em áreas frequentadas aí por pessoas em situação de rua. A investigação desses crimes está aí sob a responsabilidade do delegado Cícero Túlio, que é o titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, que conduz o inquérito policial, né? E em virtude do 2º turno das eleições municipais, foi realizado no dia 27, as prisões foram suspeitas, inclusive também ainda nada pode ser feito, Karime, Carlão, porque ainda está aí com essa lei, né, da lei eleitoral, que desde o dia 22 ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante delito, mas outros mandados de prisão não podem ser cumpridos até 48 horas depois das eleições, ou seja, até amanhã, meia-noite de amanhã, então continua aí valendo, né? Então, 18 horas entrou em contato com o Ministério Público do Amazonas, que informou por meio de nota que, abre aspas, o despacho foi assinado durante o plantão no final de semana pelo promotor Daniel Leite. Como o processo encontra-se sob sigilo, o agente ministerial não pode
se manifestar fora dos autos, fecha aspas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também a gente entrou também em contato, né, em busca de mais informações sobre o caso, só que hoje, devido aí ao ponto facultativo dessa segunda-feira, né, dia 28, os trabalhos das instituições só vão ser retomadas amanhã, né, inclusive as atividades também do Tribunal de Justiça do Amazonas, e a gente aguarda respostas, mas mesmo com decisões, Karime, Carlão, prisão aí se sair somente depois aí da situação das eleições, né? Tá, que é só certo, desse período dia 30. aí. Tá ótimo, André Meirelles, obrigada pelas informações. 6h45. 18 horas. Tá só voltando a falar de eleição. Os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar a ausência. Os eleitores no exterior têm até o dia 30 após o retorno ao país para justificar a ausência, caso esse retorno ocorra após o fim do prazo previsto no calendário eleitoral. E aquela história, né, Carlão? A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, do autoatendimento eleitoral ou do formulário de requerimento de justificativa eleitoral. Nesse último caso, o documento deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado via postal à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Mix. 6h46, vamos para Brasília, Carlão? Bora Vamos lá. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui com a gente, dividindo a tela. Bom te ver, Cadu. Boa noite. Então vamos lá. Fala, Cadu. Fim das eleições municipais e vimos que o resultado apontou aí que o Centrão venceu os principais colégios eleitorais do país, certo, Cadu? Faz essa análise pra gente, análise geral. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, como você disse, o Centrão sai vencedor nessas eleições, mas vai impor aos extremos, no caso o PT e o PL, uma espécie de subordinação. Por quê? Porque lá em 2026, Karime, nas eleições presidenciais, o PT e o PL não vão a lugar algum se não tiverem o apoio dos partidos de centro, né? Vale lembrar que o PSD, o MDB, União Brasil, o PP, Republicanos, eles fazem parte da base do governo Lula, mas só de enfeite, né? A gente sabe disso. Mas isso não quer dizer que Lula vai estar em vantagem lá em 2026. Por quê? Como a gente sabe, o Centrão ele é pragmático, a relação dele com o governo é em volta de parcerias, de atendimento de interesses de parte a parte. Então vai depender muito dos próximos fatos políticos até lá e também de contemplar o Centrão. Como é que o Lula vai contemplar o Centrão? Agora que o Centrão está mais robusto, né? Para você ter ideia, o Centrão vai comandar a partir do ano que vem 3.500 cidades, Karime. Isso aí equivale a 63% do país. Então o presidente Lula vai ter que negociar com o Centrão, porque o PT está, como diz o Carlão, deu PT no PT, né? Agora, falando de robustez, Karime, o PSD de Omar Aziz se saiu como grande vencedor dessas eleições. O partido conseguiu eleger, no total, 887 prefeituras, tá? Tirando aí a hegemonia do MDB. O MDB de Eduardo Braga, desde a redemocratização, era o partido que dominava os municípios brasileiros. Ele estava em todo lugar. Isso agora é história. Mas, apesar disso, o MDB se saiu muito bem como o segundo maior partido. O MDB segue governando São Paulo, para começar essa história, o maior colégio eleitoral do país, além de Belém e Porto Alegre. E aí fechou as eleições com 856 municípios. Vale lembrar, o MDB ele é camaleônico, assim como o PSD. Camaleônico que eu estou dizendo é o seguinte, lá em Belém o MDB é lulista, né? E Porto Alegre ele é bolsonarista. Então, à medida conforme a comunidade, conforme o estado, o município, o MDB vai se fazendo os ajustes ideológicos. E assim também o PSD, o União Brasil, enfim. Falando em União Brasil, ele vai governar Goiânia e Natal. Então ele fecha a eleição aí com 578 municípios. Goiânia teve uma briga ferrenha entre Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Acho que todo mundo acompanhou essa história na mídia. O Bolsonaro perdeu a eleição por lá para o Ronaldo
Caiado, que quer se candidatar à presidência da República. É o Sandro Mabel, que é o candidato dele, se saiu melhor nessa eleição. Agora, o PP, ele vai governar Campo Grande, somente Campo Grande, mas aí fecha também entre os 4 partidos com maior número de prefeituras vencedoras, né? No caso, 747 cidades o PP vai governar. Mas a grande novidade, Karime e Carlão, é o Podemos. Ninguém dava nada por esse partido, mas aí ele conseguiu virar o jogo em 2 capitais, Porto Velho e Palmas. Porto Velho é o candidato Léo Moraes. Ele ganhou as eleições com 56,18% e venceu Mariana Carvalho, que é do União Brasil, que fechou a eleição com 43,82% dos votos. O Léo Moraes, ele estava em 4º lugar no primeiro turno, e aí ele foi subindo, conseguiu uma eleição pequena, assim, ele conseguiu um lugarzinho pequeno no segundo turno, mas ele foi crescendo nas intenções de voto e virou o jogo e foi eleito. Essa foi uma história boa de virada de eleições nesse segundo turno. O Avante, Karime, não avançou, né? A vitória de Davi Almeida mantém o partido vivo, tá? Mas falando nele, o Davi Almeida, Karime, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que apoiaram, né, a campanha de Davi Almeida, eles postaram mensagens nas redes sociais parabenizando a vitória de Davi Almeida. Você falou de todo mundo aí, mas você deixou o PT por último para falar do PT? O que aconteceu com o PT, hein, cara? Nossa, o PT deu PT, né? Perdeu todo mundo. Deu PT. Não, ele ganhou em uma capital. Só uma, né? verdade. E foi lá no Nordeste do Brasil. Oi. O PT, Carlão, ele conseguiu escapar de um outro vexame nessas eleições, né? Ele teve um desempenho fraquíssimo no primeiro turno, esperou aí uma melhora no segundo turno, com a possível vitória em Cuiabá, Natal, Fortaleza, mas aí no final só emplacou Fortaleza. E isso depois de uma votação super apertada, foi batalha voto a voto entre o Evandro Leitão, que é o candidato do PT, ele ganhou aí com 50,38% dos votos, e ele venceu o André Fernandes, que é deputado federal pelo PL, ele é de ultradireita, tá? Ele é bolsonarista de ultradireita, ele é da ala radical do PL. E aí ele perdeu com 49,62% dos votos. Voto a voto, até no finalzinho, faltando na apuração 99%, ainda estava ali acompanhando para ver se ia acontecer uma virada. Mas aí o PT conseguiu se sair bem, isso foi só em Fortaleza, né? O PT, ele perdeu em Cuiabá, perdeu em Natal, acreditava que ia ter uma vitóriazinha em Natal, mas estava difícil, 11% de diferença entre o Paulinho Freire, a Natália Bonavides, lá de Natal, que é a candidata petista, deputada federal, ela não teve jeito, essa virada estava muito longe, assim como Porto Alegre, nem o PT estava acreditando na vitória de Maria do Rosário, né? Maria do Rosário perdeu aí com uma diferença de 30 pontos percentuais para o candidato do MDB, o Sebastião Melo, que ganhou acapachadamente, porque ele, apesar da crise, da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que colocaram na conta dele a tragédia do que aconteceu, a estrutura da cidade, que não comportou o escoamento da água, enfim, toda aquela alagação, toda aquela tragédia foi atribuída a Sebastião Melo. Apesar disso, ele venceu, né? Porque a candidata era muito ruim, colocaram um adversário muito ruim para disputar a eleição com o Sebastião Melo. Mas enfim, aí falando do PL, o PL sofreu muitas derrotas. Diga, Carlão, meu querido. Conclui que depois a gente pode chamar as sonoras, mas conclui. O PL. Tá, só fechando essa parte aí do PL, agora falando do PL, ele sofreu muitas derrotas, né, nesse segundo turno, né? E perdeu em Curitiba, perdeu em Goiânia, perdeu em João Pessoa, perdeu em Manaus, né? Perdeu em Belo Horizonte, Belém. Então o PL também teve um desempenho ruim. Foi ao contrário, né? Teve um desempenho bom lá no primeiro turno, mas teve um desempenho muito abaixo do esperado nesse segundo turno. Mas se deu bem lá em Aracaju e também em Cuiabá. Cuiabá é importante porque é território do agronegócio e o PL, que é a direita, que é mais alinhada, então conseguiu se manter. A perda foi lá em Goiânia, que é Goiás, então, um estado grande produtor do agronegócio, e aí acabou prevalecendo o centrão por lá, tá? O caiadismo prevaleceu por lá do que o bolsonarismo. Isso é importante a gente frisar esse ponto. Tá pronto, então? Vamos ouvir? Já tá pronto, dá pra chamar, Cadu. Vamos lá, vamos ouvir o Omar Aziz? Omar.
Parabéns, Davi. Parabéns, Renato. Parabéns a todos aqueles que te ajudaram a chegar a essa posição novamente. E quero aqui dizer que a eleição acabou. É o momento de a gente unificar Manaus. Acabar com as agressões, acabar com as maledicências. Isso não leva a nada. Foi uma campanha em que famílias foram envolvidas, foi uma campanha em que não vale a pena lembrar momentos tão ruins para as famílias manauaras. Agora é o momento de a gente ver uma perspectiva melhor de Manaus. E lá no Senado Federal, Davi e a cidade de Manaus sempre contarão comigo. Grande abraço, Davi. Parabéns, Davi e Renato. E parabéns à cidade de Manaus, que exerceu democraticamente o seu voto. 18 horas. Então a gente ouviu a fala do senador Omar Aziz a respeito da vitória da reeleição de Davi Almeida. Vamos então, na sequência, escutar o senador Eduardo Braga, certo, Cadu? Vamos lá. Parabéns ao prefeito reeleito Davi Almeida, ao vice-prefeito Renato Junho, parabéns ao povo de Manaus e muito obrigado pela oportunidade que o povo de Manaus nos dá para que nós possamos continuar essa parceria, trazendo recursos para a cidade de Manaus, para que a gente possa consolidar vários projetos habitacionais como Minha Casa Minha Vida, o bairro planejado, recursos na área da segurança municipal, com a guarda municipal, investimentos na saúde, na educação, através das nossas emendas, podendo fazer mais e melhor pela cidade de Manaus. Agradecer também ao governo do presidente Lula, que tem nos dado esta possibilidade de fazer essas parcerias e essas obras na cidade de Manaus. E agora, mais fortalecidos com o resultado da urna, lutar para preservar e manter a Zona Franca de Manaus, os nossos empregos, nossos investimentos, e a luta pela BR-319 vai continuar e nós vamos conseguir realizar o nosso sonho de interligar o Amazonas com o Brasil. 18 horas. Que maravilha de sonho, né? A gente acabou de escutar o senador Eduardo Braga, as felicitações para o prefeito reeleito Davi Almeida e, claro, falando do que mais interessa, que é a Zona Franca de Manaus. Interessante que ele botou o Davi Almeida na roda lulista, né? Mas enfim, faz parte aí. Mas enfim, o importante é que ele falou da importância, né? Da relevância, claro, preservação da Zona Franca de Manaus e da conclusão da BR-319. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, galera. Valeu, abraço. Valeu. 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha a decisão da FIFA de premiar o meia Rodri em vez de Vinícius Júnior. Com a bola de ouro causou uma forte reação, especialmente do Real Madrid. Vinícius Júnior, destacado por seu desempenho e papel crucial na Liga e na Champions League, foi considerado aí um dos favoritos. No júri popular, só deu Vini Júnior. Ele teve 41,3% dos votos na premiação feita pelo jornal L'Equipe, contra apenas 13,5% de Rodri. Em terceiro ficou o Bellingham, com 10,3%. Então, Carlão, no entanto, a imprensa espanhola indicou que ele não seria o vencedor, levando tanto o jogador quanto o Real Madrid a optar por não comparecer à cerimônia, em protesto contra o que consideram um reconhecimento injusto. Essa insatisfação reflete um sentimento crescente sobre a premiação, com muitos apontando que a escolha pode ter motivação política e comercial. Mix. Muito bem, agora são 6 horas e 59 minutos e nós vamos conferir outros destaques do dia do Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. China busca estimular nascimento e ajudar famílias contra a redução da população. Volkswagen estuda fechar pelo menos 3 fábricas na Alemanha e planeja demissão em massa. No Maranhão, 150 pessoas precisaram ser hospitalizadas depois de comer bolo numa festa escolar na Paraíba. Elon Musk é processado nos Estados Unidos depois de sorteio de $1 milhão para seguidores. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Passada a eleição, as atenções se voltam para o dia a dia do enfrentamento das necessidades de Manaus. A prefeitura estima arrecadar e gastar 10,5 bilhões de reais no ano que vem. É o que prevê o projeto de lei orçamentária anual enviado para a aprovação da Câmara Municipal. O valor do orçamento de 2025 é de 1,4 bilhão de reais, maior que o de 2024, ano passado. De acordo com o projeto, a prefeitura deve direcionar 2,8 bilhões para a educação e 1,9 bilhão para a saúde e 1,7 bilhão para o urbanismo. Os recursos são suficientes. Calor que não são suficientes aí. O importante é que sejam usados eficientemente, usado com eficiência e que tragam aí soluções modernas e tecnológicas para a cidade, para a qualidade da educação, da saúde, do trânsito e do transporte urbano. É isso que toda a população espera e não podemos deixar de saudar mais uma vez a festa do voto e de reafirmar que só com a democracia é possível vislumbrar um futuro melhor para o Brasil. Mix. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.